neste momento, cerca de 60% da população tem acesso à internet e usa a internet. Ok? E desses 60%, apenas 35% estão a utilizar o ChatGPT. Bem-vindos ao podcast Same But Different, onde exploramos as histórias e experiências de diferentes ângulos sobre as ideias e tecnologia a partir de diferentes perspectivas. Somos aqui os nossos anfitriões, Manuel, Rui e Hugo, e no episódio de hoje vamos mergulhar no mundo como estamos a utilizar a inteligência artificial nas nossas vidas. Só aqui, passar então os factos aqui. Neste momento, 60% da população mundial utiliza a internet e apenas 35% desses está a utilizar intencionalmente o ChatGPT. Uma das perguntas para reflexão que aqui fica é quais é que poderão ser as razões por trás da hesitação ou da falta de interesse em explorar tecnologias de inteligência artificial como o ChatGPT entre a maioria dos utilizadores da internet e que oportunidades poderão estar a perder como resultado. E agora começamos aqui com algumas perguntas, que isto ajuda também a nós apresentarmos a nós mesmos, não é? E também a perceber quais é que são as nossas experiências de inteligência artificial. Quem quer começar com uma pergunta? Same but different. Ok, se calhar começamos pela primeira pergunta que lançaste, não foi? Que é verdadeiramente o motivo pela qual só 35% é que estão a usar ChatGPT. Se permitires, eu posso já partilhar a minha perspectiva. Isto é mesmo, vai ser perspectivas aqui. Não, é a minha perspectiva, não é uma ciência exata. Mas arrancando por esse ponto, eu acho que há o motivo pelo qual as pessoas não estão todas a usar é porque por vezes a primeira experiência, aliás, há um aspecto que eu vou referir mais à frente, que é aquelas que usaram, mas que deixaram de usar. Daí não sabemos qual é a estatística, mas há um aspecto que é o primeiro aspecto, eu acho que está relacionado com uma crença, ok? Com uma falsa expectativa aparentemente real, ou com medo, ok? De o que é isto, o que é que vem aí, e por vezes ouvimos notícias que podem impactar de uma forma menos positiva e criar aqui um mundo, tal como se falou quando veio a internet para as nossas vidas, e falava-se que não iria ter futuro a internet e que iria ser mau, iríamos perder privacidade e por aí fora. O ChatGPT, eu sinto de alguma forma, às vezes, que as pessoas estão a sentir isso. Por outro lado, também há um facto que é, sim, tem uma precisão em alguns contextos. Acredito que noutros contextos não tenha uma precisão de 100%. Lá está, e depois aí entramos numa área mais técnica, tem a sua precisão, mas se formos para áreas de especialidade, vai sempre ali existir uma taxa de erro, ou probabilidade próxima que não é assertiva. E, portanto, isto é uma das opiniões, pois há a parte ética que as pessoas não acham correto, enfim, estar a trabalhar com algo porque deixam de ser criativas, que vai tocar nas crenças, digamos. Há quem já fale numa dependência excessiva sobre a tecnologia, e, enfim, isto é aquilo que eu vou ouvindo também, digamos, no dia-a-dia, no meu dia-a-dia. E depois há quem não compreenda verdadeiramente a tecnologia, porque depois ainda há outra estatística que acho que seria interessante pesquisar, que é, ok, mas quantas pessoas é que verdadeiramente, uma coisa é navegar na internet, outra coisa é ter literacia tecnológica para trabalhar com este tipo de tecnologia. E a reflexão que eu faço é quantas pessoas sabem fazer uma boa pesquisa no Google. E por vezes encontramos pessoas que ainda não, enfim, e não há cursos para pesquisar no Google. Existir existem, mas para o mundo comum, se calhar as pessoas ainda não ouviram falar, se calhar, em promptings, em queries, enfim, em processos de aceleração. Isto é a minha perspectiva e não me quero também alongar e aqui ficar com o tempo de antena, mas de alguma forma esta é uma perspectiva e aquilo que eu sinto também, não é? No meu dia-a-dia. Ok. Rui. Sim. Poderá ser um pouco também por aí. Assim, eu pessoalmente, na minha vida pessoal, utilizo para
não para muita coisa, a verdade seja dita. Apesar de eu ser um entusiasta dos bots e dos assistentes, tenho o Google Assistant aqui há uns anos, me levanta a persiana do escritório e acende as luzes e essas coisas todas. Mas a minha utilidade com o ChatGPT até ao momento tem sido basicamente procurar ou arranjar roteiros para ir de férias. Nisso Ok. encontrei uma utilidade extraordinária porque queres ir para um sítio e em vez de andares a ler vários sites, blogs de pessoas na internet e depois a tirar as tuas conclusões, tu realmente com esta ferramenta tu chegas a, olha, quero 2 dias aqui ou no sítio X com crianças ou sem crianças e aquilo despeja-te ali logo ali umas bullets para tu descobrires e inclusive descobres coisas ou atividades que tu podes fazer naquele local que são específicas daquele local que tu não fazias ideia ao início. Portanto, é um bocado por aí, ou seja, também depende do que é que as pessoas fazem, procuram. Eu, no meu caso, eu uso o ChatGPT, mas é a nível profissional, porque eu estou na área da AI e a desenvolver no Nokia Digital Assistant, portanto, para mim é uma ferramenta de trabalho para o trabalho. A nível pessoal, eu também depois distancio-me um bocadinho dessas coisas. Yeah. Mas isso é interessante. Porquê é que não utilizas tanto a nível pessoal, então? Mas para quê? Estás a falar... Pois, ok. Ok, interessante. Depende do teu não sei, Eu- as perguntas que tu fazes, Alguns... não é? Do que é que tu procuras. Portanto, na prática, Aham. quase numa evolução do porque é que tu procuras utilizas o Google para procurar o quê? Portanto, vais usar o ChatGPT para te ajudar em quê? Talvez vá um bocado por Olha, aí. não estou posso, a ver. posso partilhar a nível, e esta semana, contando aqui um exemplo, contando uma história do que aconteceu esta semana. O meu filho tem 9 anos e tinha um texto de português. A professora enviou a matriz de objetivos e ele pediu-me para eu estudar com ele e eu disse-lhe, tu tens é que aprender a estudar, eu posso estar aqui ao teu lado, explicar-te como é que se estuda, não vou ensinar a matéria porque isso é para isso que tu vais às aulas. E a melhor forma, mas uma coisa eu percebi, que tinha que lhe dar exercícios diferentes daquele que ele já tinha feito depois do estudo. Ele fez um estudo, fez os resumos para o caderno, tudo ok. Havia ali dúvidas que eu tinha, mas enfim, não iria ler os manuais todos, e aí foi a primeira vez que eu recorri ao ChatGPT nas minhas dúvidas para ver se aqueles resumos estavam bem feitos ou não. Por outro lado, o que eu fiz foi peguei na matriz de objetivos e disse ao ChatGPT, muito bem, gera-me 3 testes para o meu filho de 9 anos que vai ter um teste português, cujos objetivos são estes. Gerou o teste, entreguei-lhe o teste e disse, agora resolve. E foi neste contexto que eu disse, sim, eu produzir um texto de português, primeiro não sou professor de português, esse é o primeiro aspecto. Segundo, iria investir muito tempo. E terceiro, aquilo, eu fiz esta pergunta, dei-lhe toda a informação que ele necessitava, ele gerou o texto. Usei um bocado a criatividade, sou franco, porque eu disse, o meu filho é uma pessoa divertida, portanto, queria um texto que seja divertido, que seja empolgante. Aqui posso ter condicionado o exercício, é verdade, mas para mim o mais importante era chamar-lhe a atenção e ele prender-se ao texto e divertir-se a ler aquele texto e a responder aquele texto. Posso ter condicionado. Como é que tu consegues balizar desde que a informação que recebes, que vais depois providenciar, está dentro do contexto de aprendizagem da criança? Porque, Eu dei o contexto ao ChatGPT, disse-lhe tu és um professor do 4º ano de português, a matriz de português objetivos, de Portugal? português de Portugal, sim, tivesse Só o cuidado, porque a ChatGPT primeira sabe, vez sabe saiu os português do conteúdos ano, educativos do nono ano ou do quarto ano de e ainda português bem, em Portugal. ainda bem que dizes, não, porque eu depois dei-lhe a matriz de objetivos, porque estava lá Certo. a matriz, a professora disse, esta é a Ok, matriz de certo. Sim. objetivos, ok? Dizia, tem que dominar os prefixos, os sufixos,
o que é um verbo, identificar um verbo, um adjetivo, enfim, isso estava lá tudo na matriz de objetivos que ele tinha que alcançar. Daí simplificou muito mais o trabalho, não é? Não, se fosse genérico, lá está, isso leva-nos a um ponto Então, que é, as no- experiências podem não ser tão boas quando somos generalistas e não formos exato. mais Então, específicos. a minha pergunta era tu focaste no conteúdo de gramática, gramatical, ou tipo português, tipo genérico, com interpretação de texto, essas coisas? A matriz falava em duas áreas, falava na parte gramatical e falava na parte de interpretação e produção de texto. E E essa foi aplicaste para tudo? apliquei para tudo. E essa foi Ah, a parte boa. mais gira, porque eu disse-lhe agora produz um texto. Eu perguntei ao meu filho: olha, diz-me quais são as personagens que tu gostarias de ver num texto. Ah, esta personagem assim, então e personagens más? Ah, esta assim, assim. E eu sempre a escrever no chat GPT disse-lhe: olha, cria-me uma história em torno É. destas personagens. Perguntei-lhe onde é que era a história e por aí fora. E ele ficou todo empolgado em tempo real, foi criada uma história com os personagens dele, ok? Lá está, são os super-heróis dele. Pois, claro, depois introduzia alguns conteúdos e disse, cria uma história dentro deste contexto, que era o contexto que ele me estava a dar. E Uhum. depois cria-me perguntas sobre essa história para ele responder, ok? E essa foi a parte Isso é interessante. top. Não, Nice. Eu utilizei isso no capítulo do livro que eu estou a escrever. Há um que é mesmo do apoio da educação, não é? E visa na parte da preparação dos exames nacionais. E é uma das ok. coisas mais a nível pessoal. Matemática, físicas e tudo o que é mais lógico, para mim, é mais natural, não é? E coisas como, eventualmente, filosofia, português e tudo mais. Português, sobretudo, não é? Que tem outro tipo, pronto, tem outro tipo de critérios de avaliação. E uma das coisas é, e talvez eu perceba ali as perguntas do Rui, não sei se foram neste sentido, que é de género, como é que o ChatGPT tem, né? Porque o ChatGPT tem dados que tipo, estão limitados até determinada altura, não é? A não ser que tu tenhas a cena do live, mas eu não acredito até que ponto todos os enunciados ou o programa educacional esteja disponível tipo na internet de uma forma fácil. Ok. Pronto. Eu não acredito que esteja lá. E vamos lá ver. Se não E que fosse esteja eu no dar Google. aqueles inputs. Aliás, a Exatamente. primeira resposta É, que ele me deu foi em português brasileiro. Muitos dos exatamente. textos produzidos. Portanto, e isso leva-nos a um ponto, na minha opinião, que é as pessoas por vezes ficam frustradas ou deixam de funcionar com a tecnologia porque dizem: não, isto não me está a dar resposta àquilo que eu procuro. Que isto é outra perspectiva, não é? Pois E a existe. aprendizagem que eu te dei é um processo interativo, que temos de interagir, porque aquilo de Hum, facto não vai ir ao encontro, na minha opinião, aquilo não vai ser assertivo a 100% daquilo que eu procuro, porque eu não lhe dei informação suficiente. Same but different. isso é interessante. Pois, ok. Eu diria que desse ponto e de encontrar aquela questão, porque é que não temos tanta adoção, eu acredito que a questão do chat GPT, nós estamos já depois dos early adopters, estamos numa fase já de, né, porque já é massas. Mas ainda temos uma situação em que, não direi bugs, mas é como tu estás a dizer, nós damos o input e podemos não ter o output que nós pelo menos envisionamos. Mas muitas das vezes é porque nós ainda não estamos habituados à tecnologia, da mesma forma como tu tinhas um telemóvel, não é? Chega a um ponto que aquilo tu tens de ter uma aprendizagem até que se torne tipo natural, não é? Que tu, ok, eu percebo que tenho que carregar nos números para fazer uma chamada. Eu diria que é tornar-se mais tipo conveniente. Uma das experiências que eu tenho estado a ter, eu nem tenho usado o Google como motor de pesquisa, já vos adianto. Eu já há uns meses atrás mudei para o Edge, quando a Microsoft investiu fortemente no OpenAI, e com isso o Bing, pá, sofreu completamente tipo, uma mudança, um facelift. E hoje em dia faço as pesquisas no Bing. Posso dizer, pronto, isso é a parte, mas o Google Maps ainda continua a utilizar o Google Maps, porque a versão do Bing Maps é triste, mas entretanto tenho utilizado o Bing e aquilo dá-me resultados de pesquisa e dá-me também uma possibilidade de eu ter a resposta do chat GPT. Então, eu quando estou a pesquisar, eu tenho as duas opções, ou eventualmente eu tenho a resposta do chat GPT, ou tenho eventualmente tipo alguns artigos. Então, neste momento, eu tenho uma pesquisa híbrida. E isso é uma das coisas que eu tenho gostado imenso e que eu tenho interagido muito já no chat GPT, tipo, nas minhas pesquisas. Acredito que nós vamos precisar de mais tecnologia dessa, em que se torne mais conveniente às pessoas terem a informação através do chat GPT. Porque é o que tu estavas a dizer, isso eu acredito, tu para teres aquele output tens que interagir. E tu, se não tens uma predisposição tecnológica,
que é estares preparado para o falhanço nas primeiras iterações e estares Yeah. disponível para aprenderes uma nova tecnologia, e provavelmente isso vai-te retrair e vais abandonar a tecnologia. Isso. Até que seja uma coisa que tu, no final, tu vejas que E, é inevitável. É se me inevitável, como os permites, computadores, não é? se me permites acrescentar, bom, o meu background também, aliás, acho que nós não fizemos a apresentação, Sim, todos sim, nós viemos de engenharia, ok? é isso. Mas eu atualmente não tenho ligação à engenharia, portanto, e acho que esse rodapé é importante, este disclaimer. Estou na área empresarial, consultoria e business coaching, e é algo que nós dizemos muito, que é uma forma de avaliarmos a nossa comunicação é olharmos para a resposta que obtemos do outro ser humano. Ok. E isto leva-nos a outro contexto mais profundo. Uma forma de avaliarmos a nossa comunicação é olharmos para a resposta do ChatGPT. Não sei se estão a perceber Estou, porque eu tenho a textura de um exemplo live, já não me lembro qual é que foi a interação, mas de género, o João, meu filho, né, tem um filho também de 9 anos, ele no outro dia questionou-me qualquer coisa e eu disse, olha, vamos utilizar o chat GPT. Ele entretanto foi lá, ele queria escrever um e-mail ao professor dele e queria rever aquilo porque ele queria transmitir algumas ideias, mas ele estava com dificuldade em escrever um e-mail bem estruturado que fosse. Eu utilizo isso constantemente. Por exemplo, isto é um dos exemplos. E ele estava a escrever aquilo e ele percebeu que das duas, ele iterou, ele deu um input, não lhe deu a resposta bem, e ele iterou, a resposta não lhe deu aquilo que ele queria com a iteração, então ele voltou atrás, então, e ele tipo recomeçou, ou seja, percebeu a direção que eu estou a tomar não está a ser certa mesmo com a iteração, eu tenho que mudar completamente a minha primeira abordagem, ou seja, tenho que fazer um redo, tenho que... E pronto, e isso é uma das coisas que eu acredito que até é uma boa forma ou uma boa prática para tu melhorares a tua comunicação, porque é a forma como tu dás inputs. Sim. Ah, Isto levado ao extremo, estou a ser extremista agora com este é, exemplo, ok? E os não, eu filhos, posso. acho que é um exemplo fantástico, é nós dizemos uma coisa aos nossos filhos e eles respondem-nos uma coisa diferente e verdadeiramente aí é uma reflexão, se calhar não, somos nós que estamos a comunicar mal porque a resposta que eu obtive não era aquilo que eu pretendia. E isto é tramado, não é? Ou Mas então uma eles das estão coisas. apenas a ser manhosos. Podemos ir por Pode aí. ser. É Mas pá, pronto, podemos Porque tu falas que quando tu metes crianças, são crianças, né? Não são adultos. mas o meu filho, os São teus são duas mais. O coisas. meu filho ainda não sabe o conceito de ironia nem sarcasmo, ainda não aprendeu esses. sim, sim. Sim, mas fazendo o exercício Mas já todos, sabe o que é não, mentira. Mas já sabe mentir. Mas pronto. mas pronto, Yeah. não, Mas sim, mas eu diria aqui, tipo, numa questão do rap de conclusão, é isso. Tens ainda pessoas que não estão predispostas à tecnologia, não é? Que a tecnologia por si só ainda não é uma coisa, vá lá, massiva, como hoje em dia, se calhar, mexer num telemóvel ou usar uma televisão. ah, Pronto, que são coisas que às vezes, mesmo tendo problemas, nós fazemos um workaround e resulta. Ainda há um processo tipo de aprendizagem. A verdade é que o ChatGPT é muito recente, né? Isto tem pouco mais de um ano, talvez. Same but different. e se me permites, enquanto estamos aqui a falar, estou aqui a fazer-me questões, que é, e perdoem-me o que eu vou dizer, há pessoas que ainda não sabem escrever bem um e-mail em português. Não sei Certo. e no Certo, certo. momento em que não temos uma aliás, basta olhar para os exames nacionais de português e as notas, por muito que a inteligência artificial seja muito inteligente, vai ter aqui um desafio também, porque se nós não temos a capacidade de expressar-nos por palavras, bom, temos que ter a inteligência artificial a fazer reconhecimento de fala e processamento de síntese de fala e por aí fora, para interagirmos e levarmos isto a outro patamar. Pronto. Então, mas tu sabes qual é que é a pronto que eu mais utilizo? É rever para ortografia, gramática e clareza. 2 pontos e depois escrevo a minha mensagem. É o que eu mais uso. Eu uso isto provavelmente mais do que 10 vezes ao dia. Se eu escrever alguma coisa no WhatsApp, ou um e-mail, ou no LinkedIn, ou qualquer que for, que seja um parágrafo com alguma
vá lá, Extensão. sim, com muito sumo ou com mais sumo do que o normal, que não é só, olha, onde é que vais, o que é que estás a fazer? Eu vou ao chat GPT. Porque tipicamente são muitas ideias que eu deposito diretamente e aquilo na minha cabeça fez sentido. Eu, se voltar a reler aquilo É, outra vez, já não vai estar tão bem ligado, não é? Uhum. Sabes como é que é? Então é mais prático para mim colocar no chat GPT. Eu leio o que o chat GPT me diz e dizer, olha, é mesmo isto que eu quero dizer. E pronto. E em vez de eu estar a reler os meus textos pela segunda vez, eu coloco no chat GPT, porque se ele me Uau. der um output que eu consiga entender, então tipo, isto salva-me imenso tempo. E ao mesmo tempo dá uma aprendizagem. Como é que eu posso fazer? Eu Sim, acredito que sim, isto sim. melhora o meu exercício de comunicação também. eu apenas tenho o Grammarly instalado, que faz isso tudo automaticamente. Mas o ChatGPT vai mais além do que o Grammarly. Eu também já utilizei o A Grammarly. questão do Grammarly é que tu não pensas como tu estás a dizer, tu não vais pensar a segunda vez. O gajo vai-te metendo lá as notificações e tu aceitas. Tá, next, Exatamente. next. E depois faz-te sugestões de como poderia escrever de outra forma, não é? É Sim, porque a gente tem a subentendendo. versão avançada, portanto, a gente consegue definir o tom que queremos e temos o dicionário Ok, próprio. ok, não Ah, cheguei a utilizar essa funcionalidade. Isso é interessante. é o business, tens que pagar. Mas eu tinha a versão Sim. paga. Eu tinha a versão paga. Ok, Ok. mas não cheguei, acho que não cheguei a tentar isso. Aí, Ok. mas pronto, mais uma vez, a nível profissional, tipo, se escrever um e-mail para vocês, uso o corretor do Google ou, pronto, ou do E, Grammarly, tipo, não Certo. vou sim, ao sim, chat sim. GPT Reduzir reformular o meu português, né? Até porque Sim. Sim, sim. quantidade de Ah, vezes que eu escrevo um e-mail pessoal, não é? certo. Sim, sim. É uma vez Eu, por se eu mês. quiser tipo, transmitir uma ideia, pá, se for só para combinar alguma coisa, eu posso fazer no nosso canal do WhatsApp, às vezes vou lá, se eu quiser transmitir uma ideia tipo, e ser claro, eu utilizo o ChatGPT, eu utilizo mesmo, Muito bem. utilizo. Mas Muito eu bem. diria que provavelmente que a escrita provavelmente é uma das competências que eu necessito desenvolver mais. Ajuda, A comunicação no geral. é. Ah, então eu utilizo o ChatGPT, pronto, e daí veio a mesma questão de escrever o livro com apoio ao ChatGPT, porque eu não, eu pelo menos, e também pode ser autossabotagem nesse sentido, mas eu não acredito que o género eu precisar de muitos anos, provavelmente, para eu ganhar competências suficientes para poder escrever um livro por mim mesmo. E eu, a escrita que eu desenvolvi muito também no ano passado, isto também derivado da forma como eu trabalhava na minha antiga empresa, porque utilizava-se muitas pre-reads em vez de apresentações, mas eu percebi que a minha escrita desenvolvia-se muito sobre tendo feedback de outras pessoas sobre aquilo que eu escrevia. Pronto, porque eu próprio, às vezes, relendo, estava demasiado dentro do contexto que nem percebia quais é que eram as melhores, porque eu não sabia aquilo que eu não sabia sequer. Então é um bocado por aí. É o meu estado de consciência. Hoje está melhor. Mas pronto, é por aí. Está bem. Ok, ok. Então, mas acho que respondemos bem, acho que respondemos aí, pelo menos explorarmos esta pergunta. Querem colocar alguma questão? Same but different. Tem aqui uma bateria delas. A parte profissional, e levando agora isto para a parte profissional, bom, aí então entramos noutro mundo, não é? Noutro contexto. E para mim, eu pessoalmente, tem sido muito divertido encontrar, especialmente fazer brainstormings e ter uma resposta imediata. E eu faço referência em muitas reuniões, estou a usar o ChatGPT em tempo real. Eu digo na reunião, olhem, temos este desafio, ou temos este problema, ou estamos a discutir este ponto, deixem só validar o que é que o ChatGPT está a dizer-nos, para termos um ângulo diferente. E para nós o ChatGPT é como, ou pelo menos para mim, é como se fosse mais um elemento da equipa a dar outra perspectiva, ok? Com base num know-how, vamos lhe chamar assim, é diferente. Aliás, nós costumamos dizer que uma coisa é o know-how, outra coisa é o nowhere, que é onde é que eu vou buscar o conhecimento. E eu vejo o ChatGPT como outra base de dados, entre aspas, que é muito mais do que uma base de dados, como é óbvio. Claro. Alguém que me diz, dá-me uma perspectiva, vejo, olha, dá-me esta perspectiva, ouço a perspectiva da equipa, ouço a minha, discutimos, tomamos decisões e avançamos. Que por vezes, lá está, não dá aquela resposta que era expectável, mesmo tendo dado toda a informação que era necessária. Mas é uma perspectiva, que para mim é muito, muito válida. Isso é louco, meu. Imagina a cena, porque agora tens essas ferramentas todas, os Teams e não sei o quê, que eles automaticamente transformam aquilo para texto.
Imagina estás a bombar isso aquilo no chat GPT em real time com umas prompts e o Pois, gajo olha, vai lá sim, está ali, resolver. entra ali em discussão. Why not? É um elemento da equipa. Eu vejo como um elemento da Yeah, equipa. Não, é yeah. literalmente. Sim, mas neste momento ainda és tu que o chamas, não Sim, é? sou eu que o chamo, sim, sim, sim. Sim, isso, e acredito, Rui, que isso epá, vai acontecer, não é? Não, olha, vamos chamar o nosso colega ChatGPT a entrar na reunião para termos aqui umas perspectivas diferentes. Já há uma solução que eu já vi, agora não lembro qual é, que te grava a reunião e no final, o software é muito orientado para a área de sales. E no final da reunião, com base na transcrição que faz, ele analisa o texto e dá-te coaching nas áreas Uhum. que tu podes melhorar enquanto sales. Sim, eu também já vi esse. Ah, pá. Mas lá está, não é em real time. Teres alguém a intervir e a redirecionar-te, isso é mesmo um coach live ali, a redirecionar-te na hora, em real, Pois, isso é acredito que isso super vai poderoso. acontecer. Quer dizer, isso é o primeiro passo para depois tirar da reunião, não é? Não, isso vai. Podes Não, ter- isso é Não, mas vou-te ser franco. um grande voice bot, é o que é. Sim, mas aí eu vou-te Dizes ser por franco, voz. as pessoas vão querer continuar a ter reuniões de vendas, vão querer continuar a estar com Não, tens a médico, parte de relacionamento Claro humano, que não as é? pessoas Isso vão eu pagar para concordo. estar com o ser humano e o ser humano, o médico, isto é a minha crença, ok? A minha perspectiva, que é o médico está com os robôs todos à frente, o sistema disse, olha, a probabilidade de cancro é esta, e a inteligência artificial a dizer, ele não viu e ele disse, olha, estou aqui a ver, sim, há aqui uma situação, vamos fazer isto. Isto vai acontecer. Mas isso era uma das coisas. A E Harvard já está a Business School, acontecer, já a ouvi Harvard falar. Business School fez um estudo nesse vertente, que teve um focus group em que não estava a utilizar o ChatGPT e teve outro, não é? E o que utiliza o ChatGPT melhorou em termos de produtividade, seja na eficiência, mas também na qualidade dos outputs, em 40%. Pronto, foi medido certas, vários âmbitos, mas este, digamos, é o genérico, estás a ver? E 40% é imenso. E aqui no sentido não é de tu substituir o trabalho, é de faz É uma uma ferramenta. melhoria, faz uma melhoria. Ainda no outro dia também estava a ver um excerto que era tipo no podcast do Joe Rogan com o Elon Musk. E o Elon Musk foi-lhe posto a pergunta o que é que ele achava que poderia ser daqui a uns anos. E a resposta dele, e faz sentido, é que é ver que tu vais ter o AI ou de alguma forma algo ligado ao teu cérebro que vai ser um enhancement, tipo uma melhoria do teu cérebro, ou seja, vai ser um upgrade, não é? Como tu tens uma prótese, vá lá. Mas as próteses hoje em dia é mais tipo para, pelo menos, tipo, de recuperar uma capacidade que tu perdeste, não é? Aquela já estás a utilizar tipo para uma melhoria, é dar-te uma capacidade que tu não tens, não é? Same but different. Mas há uma pergunta, e aqui se calhar quem está mais dentro da área, e tu, Rui, podes-me ajudar, que é, ok, a inteligência artificial é baseada na informação que existe, Uhum. mas essa informação foi gerada, há informação gerada, e houve pessoas inovadoras, criativas, que criaram nova informação que nunca foi desenvolvida e alimentou esta base de dados. A grande pergunta, ou a preocupação é, e já se fala na nova sociedade, que é a sociedade preguiçosa, que é não vou Yeah, yeah. fazer nada, que só vão, é a inteligência artificial e a inteligência artificial vai fazer tudo. Como eu estava a dizer, corrige o meu inglês a clicar, Sim. tipo, siga, né? Isto vai chegar a um ponto que vai existir esta sociedade e é um facto Tu, e assustador. tu Olha, chegas ao Rui, limite em que tu podes. tu devias estar a dizer isto e tu, sim, eu digo. Não, tu chegas ao limite em que tu podes escrever de quase de uma maneira qualquer, entre aspas, porque depois já Sim. sabes que aquilo vai-te corrigir e tu vais tic, tic, Pois, tic, tic, não, siga. e isto é assustador porque vamos tornar-nos mais preguiçosos, vamos tornar-nos menos criativos, menos inovadores. Não sei, essa é a grande pergunta. A nova geração, não estou a falar de nós, Sim. estou a Uhum. falar daqueles que nasceram hoje e que daqui a 5 ou 10 anos, para eles ter um telemóvel está numa proporção de ter um chat GPT, ter um equipamento qualquer que estão a falar em casa e olha, diz-me isto, diz-me aquilo e aquilo está a responder em tempo real. Same but different. Eu faço-vos uma pergunta, qual é que achas que vai ser a inteligência artificial, o impacto dele para estas novas gerações, estás a ver? E se é uma ameaça? Isso dá um novo podcast. Yeah. Sim, vamos mas com pronto. estes minutos. Mas isso é um bom gancho, tu estás a falar, não é? Sim, e Então mas deixa-me aí só, é falar sociólogos, psicólogos, pessoal deixa-me da só área da saúde. partir ali a questão do Hugo em duas. Portanto, na Uhum. primeira, tu vais ter sempre pessoas a pensar fora da caixa, não é? Só que a questão com isto da inteligência artificial destes modelos, que se chamam os Large Language Models,
é que tu podes ter sempre uma opinião de pensamento dissidente da maioria, só que o LLM está treinado na maioria, aquilo é um processo estatístico. Ok. Portanto, para tu conseguires influenciar para não seres influenciável em termos de massa, vais ter que ter muitas contribuições. Por isso é que este problema das fake news é realmente um problema que vai ser exponenciado do Pois, meu ponto pois. de vista. Ok, Porque estou se a tu perceber. manipulares, então as pessoas, tu vais manipular o pensamento de muitas pessoas, porque lá está, se fizeres 10 perguntas similares, vais ter 10 respostas iguais, não vai haver espaço para o contraditório. Sim. E o contraditório, quando for inserido neste bolo todo, Perde. Perde força. perde, Perde força. dilui-se, Sim, sim. porque não deixa de ser um modelo estatístico. Ok. Pô, E a isso é questão- assustador. Sendo um modelo É. estatístico, se for fake, a Pois fake claro, news ainda ganha está ali a ser alimentado sobre a internet. Não, Jesus. pois a cada vez questão é, mais. mas é a questão como tu, quer dizer, nós fazemos a leitura hoje em dia, não é? Porque se eu for ler um artigo ou alguma coisa, nós É, temos claro. um contexto, não é? Que é a nossa história de vida, é toda a parte da nossa experiência, não é? E tu lês aquilo de determinada maneira, não é? Porque tu tiveste a aprender, não é? O teu LLM foi alimentado durante estes anos todos que tu existes. E é isso, e com base nisso tu tens considerações, não é? Se tu estiveste no passado, não sei quantos bots a criarem conteúdo no Facebook, porque era a Pois é isso. plataforma que as pessoas Sim, sim, utilizam, o que é que vai acontecer a seguir? É igual. Vai ter que existir uma regulamentação, porque esse big data que está a existir, daqui a pouco alguém está a pagar para um chat GPT que é baseado numa determinada base de dados, entre aspas, não é? Porque dizem, não, este é mais limpo do que o outro, que tem o ruído todo lá no meio, não sei. Pois, há um espaço mesmo para ter os Isso dados, é. e a verdade é isso. Hoje em dia, quem tem dados tem tudo. E quem tem dados, mas depois tem a parte de higienização dos dados, não é? Ou teres os dados limpos, porque é isso. Porque mesmo tendo dentro de uma empresa, por exemplo, se tu quiseres aplicar o AI, por exemplo, seja para o conhecimento interno, mas depois, entretanto, ou até para a experiência interna, só que depois aí tens a outra reverso da medalha, que é de género, dentro de uma empresa, por mais que tu alimentes dados, tu nunca vais ter dados suficientes. Ou seja, é pouco. Mesmo que tu tenhas um universo dos milhares de colaboradores e às vezes até tu queres fazer análise de performance review, nunca é a mesma que tu teres tipo no mundo inteiro. E já estou a pensar em áreas tipo de RH. Mas se tu quiseres, em termos de informação que está vetada, não é? Por exemplo, daquilo que tu podes fazer dentro de uma organização, aí tu já vais ter mais controlada, não é? E tem qualidade, não tens fake news. Mas aí estou contigo, a questão da regulamentação e o que é que deve ser regulamentado e tudo. Mas isso vem sempre, traz sempre o problema que é sempre um problema posterior, é porque é sempre reativo. Isto da comunicação é uma coisa que é cíclica, não é? Portanto, nós tivemos o Hitler a ganhar poder porque na altura o gajo comunicava pela rádio, não é? Porque aquela figura Sim, também sim, não, sim, não sim. levava lá nenhum. Isso. Mas pronto, Exato. depois mais tarde tiveste a televisão, que era o grande canal. Depois tiveste a internet, com as eleições dos Estados Unidos e E Inglaterra. redes sociais. A internet, as redes sociais, Sim, sim. redes sociais, sim. E a seguir é o que vem a Pois, seguir. é o que vem a seguir. Sim. E a regulação vai sempre depois, é reativa, É né? reativa. Sim, sim. Só quando tu percebes, ninguém tem uma bandeira a dizer, olha, eu estou a manipular a opinião de milhões de pessoas, né? Ninguém Não, vai eu posso ser. anunciar isso. Só depois, não, Eu ne- isto não está bem. Alguém eu anda nem. aqui. Pois, mas isso é uma questão bem, das fake news ou da falsa informação, não é? Que já falou-se talvez há 2 anos atrás, ou que se estava a falar muito nisso, e houve medidas até da Meta, por causa que teve algumas iniciativas dentro das fake news por causa de Facebook e afins. Mas Era eu posso ver, das por exemplo, eleições. o que está a acontecer do OpenAI que eu tenho acompanhado tem a ver muito com o copyright. Mais do copyright, Mas sim, mais da sim, preocupação. aí, sim. Mas a verdade é que do ponto Mas isso. eu acho, Isso mas é isso também daquelas tem a minha coisas. opinião, que eu acho que hoje em dia já ninguém está a criar nada, tu só reutilizas e dás a tua conotação pessoal, de alguma Mas forma. tens sempre os direitos. Não, Certo? aí a lei vai ter que se adaptar. Sim, certo. A lei tem-se que Yeah. readaptar, tem-se que reinventar o que vem aí. Não? Porque, por exemplo, Mas- na música não é patenteado, mas é registada, uma determinada batida é registada e tu tens o direito de ganhar dinheiro por aquela batida. E esse registro existe a nível mundial. Agora, isto na música. Agora, imaginem a nível de texto, de conteúdo, de uma obra,
o que é que pode ser, o que é do autor, o estilo de escrita. Por exemplo, eu escrever, e isso eu aprendi contigo, Carreira, que é escrever um livro com base num estilo. Aliás, um exercício, eu não sei se vocês já fizeram, eu adorei este exercício, é um bocado geek, ok? Que é resolver o integral de x, ok? Matematicamente. E depois dizer, responde-me ao estilo dos Lusíadas. E é um exercício genial. Não, é um exercício genial, matematicamente Camões. falando. Camões a E ele rolar faz, integrais. ele escreve Poesia. mesmo, poesia pura. Até chora. Literalmente, Levar às façam lágrimas. esse exercício. Mas lá está. Mas este estilo, Yeah, que deve era ser Camões, é um estilo que é dele. E ele tem o direito. Percebem? Bem, do dele, vale, enfim, mas percebem, e isto é altamente discutível. Aliás, é uma área que para mim ultrapassa-me, é a área legal, portanto, não. E quais é que são as implicações dentro disso, não é? E depois, entretanto, o que é verdadeiramente a questão da criação? Porque essa área das patentes e tudo também, copyright, também tem que se diga, não é? Mas. Enfim, isso dava outro campeonato. Enfim. Yeah. Muito bem, acho que temos aqui vários tópicos para o próximo podcast. Podemos pensar, eu já tenho uma pessoa que podemos convidar, mas depois podemos falar sobre isso. Está a fazer um mestrado em inteligência artificial não técnico, portanto poderá ser Olha, isso é interessante, interessante ter outra perspectiva, mas tenho outra pessoa na área legal também, é advogada, e eu gostava também de começar aqui a misturar professores, também gostava, acho que era interessante termos professores aqui para ter uma perspectiva. Falamos no ensino, enfim. Seria interessante, isso até ia levar depois à dicotomia, né? Pronto, à grande diferença que existe, que continua a existir em Portugal entre o mundo académico e a aplicação no mundo empresarial. Okay? Sim, sim. Bem, e então. Seria interessante. Sim, Eu posso-vos dizer, só para finalizar, a nível de experiência, esta semana houve um cliente que disse sim, eu tenho que contratar uma empresa para desenvolver este software, e eu perguntei-lhe então, temos que desenvolver um caderno de encargos, e ele sim, e ele 2 dias depois enviou-me um caderno de encargos produzido pelo ChatGPT. É isso. Porque eu disse-lhe, não inventes, faz o ChatGPT, dá-lhe os insights, e ele que gera o caderno de encargos para o teu software, diz-lhe o que é que pretendes, e ele há de gerar e depois vai corrigindo, é um processo iterativo. Same, but different. E hoje em dia, se tu fores online, tens sempre a prompt, que é a última bolacha do pacote. Não, é esta prompt é que vai ser a maravilhosa, que estás a ver, a verdade é que é de género, tu podes aprender tanto de várias prompts diferentes, e uma das coisas que eu diria, se calhar, a maior aprendizagem que eu tenho da questão das prompts é a importância do contexto. Como tu estavas a dar aquele exemplo, não é? Se tu tiveres todas estas fake news e depois tu tens um grupo mais pequeno que está a lidar com determinada informação, se tu fores fazer uma pergunta muito generalizada, quer dizer, aquele nicho, aquele pequenininho, vai-se perder, não é? Na média de demais. Mas a verdade é que se tu contextualizares aquilo àquela realidade, tu vais conseguir ter acesso a essa informação. Então, aqui a questão da contextualização, para mim, foi uma das coisas de uma aprendizagem, um momento eureka que eu tive na questão da utilização. Quando eu não estou a ter os outputs que eu estaria a desejar, a maior parte das vezes é falta de contexto. A outra das coisas é que é de género, por mais que eu tenha prompts e isto, aquilo e o outro, é iterativo, é um processo de tipo iterativo. Porque é uma viagem tu próprio que tu também estás a fazer. E isto é o... Barulheste. E isto é uma... Não... E isto é uma das coisas que eu até posso dizer na questão do livro. Quando estou a escrever o livro, eu vou-lhe questionando que tipo de emoções ou que tipo de viagem é que eu quero fazer no livro. E ele vai-me dando texto de acordo com isso. Lá está, o conteúdo sem contexto... É isso. Mas mesmo uma pergunta, se eu te perguntar tipo algo e não te contextualizar, quer dizer, tu pode ser diferente. O que é que tu vais fazer? Como? Amanhã? Agora? Estás a ver? Na vida? Sim, que é uma coisa simples. Same, but different. Acho que é importante neste podcast explicarmos o que é uma prompt. Ok. Que talvez muitas das pessoas que interagem com o ChatGPT nunca ouviram falar do conceito de prompting, e pronto, deixo aqui isso para um próximo podcast, ou procurarem no Google ou perguntarem ao ChatGPT o que é uma prompt no ChatGPT e para que é que serve. Lança esse desafio também a todos aqueles que ouvirem. Ok?
Oh, boa. Então, olha, quais é que são os key takeaways, vá lá, que vocês tiram da conversa de hoje? Antes da gente terminar. Olha, conteúdo sem contexto não faz sentido e é crítico, na minha opinião. Uma que me chamou a atenção, de facto, é uma forma de avaliarmos a nossa comunicação é interagirmos com o ChatGPT. Isso foi algo que eu nunca tinha pensado nesta perspectiva. Digo isto muito quando são dois seres humanos, mas nunca tinha pensado da forma de eu comunicar com a tecnologia, a resposta que eu recebo de uma tecnologia com inteligência artificial. Eu vou já destacar estas duas. Tenho mais, mas estas duas para mim são as mais marcantes. Okay? Passa a palavra. Há uma que nem é tanto uma aprendizagem, eu vou já tomar a palavra, que é de género, é uma reflexão e vai-me fazer refletir, porque é de género, que é uma partilha do Rui, não é? O Rui utiliza no trabalho o AI, provavelmente mais explorado até do que nós os dois, contudo, na sua vida pessoal, utiliza-o para algumas coisas, mas não tão extensivamente. E isto faz-me pensar no porquê. E isto é uma coisa que se calhar vai aprofundar mais à frente. Porque há alguma coisa, não é que eventualmente não haja aplicabilidade, é o porquê, ou coisa que são, digamos, o que é que está a faltar, Isso estás a ver? é. Pode também, por exemplo, queres procurar uma receita para fazer sexta-feira à noite ou no sábado, vais usar o chat GPT ou vais usar um livro antigo para procurar Eu as uso o receitas? ChatGPT. Pá, eu prefiro ir buscar uma coisa que Então também é tenha, uma né? coisa, Porque um também, gosto pessoal. É a sim, mas experiência. não preciso estar sempre agarrado ao computador e ao ecrã o dia todo. Para Ok, para é esses tipo válido. de tasks, estás a ver? Sim, sim, Ok. sim, sim. Há outras que é preciso, se calhar, quando é procurar, é mais no sentido. Queres procurar alguma coisa? Sim, senhor. Mas também há outras coisas que não precisas afunilar a tua vida para procurar no Google, coisas no Ok. Google, né? Não Olha, sei. então isso para mim já é uma aprendizagem interessante, porque isso Sim, dá-me de sim. facto é uma perspectiva diferente. Yeah. Porque lá está, nós vamos querer continuar a interagir com seres humanos e é mais uma ferramenta. Pronto. Mas isto cada um vai usar na sua proporção. Eu acho que aí cada um E vai a ter o própria seu espaço. experiência, não é? Tu podes querer ter a experiência, como tu estavas a dizer, Rui, não é? De fazeres a receita e a experiência não é na cozinha a fazer, nem, não é só o comer. É, se calhar toda a tua experiência que é tu agarras no livro e encontrares a receita Certo. e tu... quer dizer, é o A englobado experiência? Sim, e a sim. questão, é toda é a Também, experiência em si, não é? Também. pessoalmente, também estou a sofrer do mal de fazer de trabalho remoto 100%. Portanto, eu quando saio do computador ao nível do dia de trabalho, depois Off. tenho que ter alguma razão para vir outra vez para o computador, porque senão depois entro num processo em que não se desligas. Yeah. É que acredito que pessoas que estejam fora, que tenham trabalhos diferentes, né? Quando cheguem a casa também têm o seu espaço com o computador ou com o laptop, ou Aham. não sei o quê. Então tenho uma predisposição para utilizá-lo diferente. Agora eu, pronto, em telemóvel, claro, né? Mas tipo, se quer ir para o computador, eu vou para o computador onde trabalho, portanto tenho tudo e tenho o mesmo espaço. Portanto, se quiser algum distanciamento, também tenho que me controlar nesse aspecto. Faz sentido. Yeah. Era isso, foi essa a mesma Sim, sim, questão. sim. Yeah. Sim, porque cada vez mais também está a existir uma vertente que é o disattachment, que é o desligar da tecnologia, de não, agora vou para um espaço, não há GSM, não há Posso 4G, não há procurar a nada. receita, mas também posso ir ler no Sim, as livro. pessoas dizem É. assim, quero Não, mas isso desligar, demora mais tempo, não, mas é mesmo esse o mas é objetivo. mesmo esse o Sim, objetivo. yeah. Sim, não, Não é, isto não é uma productivity race, estás a sim, ver? sim, Exato. sim. Nesse momento em que tu vais para o teu lado pessoal, já não é É uma exato, não productivity é? race. Né? Exatamente, ali não Bem, estás a ser medido pela quantidade de output que tu geras naquela hora. É tipo, bom, isso é ok, bem deixa-me pensado. aproveitar, deixa-me viver Estás isto. sempre dito pela qualidade do refogado que vais executar. Exatamente. Se lhe imprimes amor, não é? Não. Então e tu, e Rui, qual é que é a conclusão que tu tiras? Oh, key takeaways. Pá, conclusões e resumos aí o chat GPT é muito bom a fazer quando tu tens um bulk of data e mandas para os gajos e tentas fazer aí uma sumarização, ok? Pronto, é Aham. outro aspecto que é muito forte e que nós nos LLMs e nós não abordámos. Estivemos sempre a falar em geração de conteúdo quase de uma maneira global. Pá, portanto, sim, conclusões. Same but different. Boa, olha, sim, mas era como o Hugo estava a dizer, olha, obrigado aí a participação dos dois, acho que foi bem rico.
E já temos aqui um monte de ideias para novos temas. Pois, e não sei convidados, se a malta lá Sim, fora vai ouvir isto ou não. Não se vai interessar. Mas já ver, mas eu acho que a gente se vai divertir aqui imenso e acho que vamos falar com gente interessante, que é esse Yeah. um dos principais objetivos.